Beleza em Evidência. Oferecimento. Dr. Tiago Bodanese. Cirurgia plástica, estética e reparadora. Mais um quadro Beleza em Evidência que já está no ar para você aqui com o Dr. Tiago Bodanese. E hoje a gente vai falar sobre simetria do rosto. Quando eu falo em simetria, é óbvio que a gente não pode deixar de falar de nariz, padrões de beleza para o nariz. Doutor, como saber um nariz bonito? Existe um padrão correto para isso? Primeiramente, é muito bom estar no seu programa, informando as pessoas do que a cirurgia plástica vem a oferecer. Com certeza. É importante que os padrões de beleza sejam seguidos, porque quando você olha aquele nariz bonito, muitas vezes a gente não entende por que aquele nariz é tão bonito. Mas na cirurgia plástica a gente segue alguns padrões de beleza para a gente procurar entender isso melhor. O nariz corretamente teria que estar em torno de 1/3 da face. Como pode ver nessa figura, por exemplo, se nós dividirmos o rosto em 3, a parte superior em cima dos olhos, a parte medial seria o tamanho do nariz e a parte inferior do nariz para baixo. Então nós já seguimos por aí para começarmos a entender alguns padrões de beleza. Além disso, para o nariz ficar bonito, precisamos seguir aqui outros parâmetros. Por exemplo, o tamanho do nariz, que seria a largura aqui, né? O correto seria que ele estivesse dentro de uma linha traçada no canto interno dos olhos. Aqui. Então essa seria o tamanho do nariz perfeito. Seguindo a questão da ponta, essa linha teria que seguir o início da sobrancelha, né? Então teríamos uma ponta menor, mais afinadinha, mais bonita. Largura, início dos olhos e a ponta, início da sobrancelha. Mais ou menos esse é o padrão. Além disso, interessante nós analisarmos um nariz bonito, que a largura do nariz e a sua projeção devem ser iguais. Por exemplo, aqui a largura e a projeção. Às vezes o paciente queixa que aquela ponta está muito para frente ou muito para trás, então a gente consegue analisar por aqui. Outra situação importante é nós analisarmos a ponta. Às vezes a paciente quer aquela ponta arrebitadinha, levantadinha, mas é importante nós analisarmos o quanto isso é bonito, o quanto isso já sai do bonito, né, do normal. Para o homem, essa ponta, esse ângulo entre a ponta e o lábio é em torno de 90 graus. Já nas mulheres, essa ponta deve ser um pouquinho mais arrebitadinha, em torno de 95 a 100, 105 graus. Outra análise importante é analisarmos a ponta. Se você olhar a ponta de baixo, ela deve seguir um triângulo equilátero, com os 3 lados iguais. Ou seja, a base e cada projeção do nariz tem que ter o mesmo... Tem que ter o mesmo tamanho. Isso encaixando dentro dos terços aqui, né? Então, realmente... seriam mais ou menos os padrões de beleza. Agora, doutor, tem que se respeitar também certas características raciais. Cada pessoa tem um tipo de nariz, cada raça tem um tipo de nariz. Que tipos são esses? Perfeito, Susan. Como podemos analisar aqui, essa foto da internet, nós podemos ver o Luciano Huck, né? Como o nariz dele, o nariz caucasiano. Por quê? Porque ele tem aqui o dorso, aquele carocinho do nariz mais projetado, né? Aquela partezinha de cima, e a ponta mais caída. Claro que o dele é um pouco mais avantajado. O dele já é um caso. Mas seria mais ou menos para a gente estar mostrando características raciais, né? Outra situação seria o nariz negroide, né? Que nós podemos analisar aqui nesse caso, que o nariz negroide tem o dorso baixo, então essa partezinha de cima não tem aquele carocinho, é o contrário, ele é afundadinho. Já a base, ele alarga, então a base seria isso aqui, é larguinho. E o terceiro caso, o nariz oriental, que é semelhante ao negroide, mas em proporções menores. Então, o dorso não é tão afundado e a base também não é tão achatada. Doutor, larga, né? Então assim, cada raça é possível fazer a cirurgia para melhorar, para ficar dentro da simetria da beleza, dentro dos padrões da beleza, mas claro, não saindo também de acordo com a característica racial. Mas como é que funciona a cirurgia plástica do nariz? Como é que ocorre? Perfeito, Suzana. É importante nós analisarmos o nariz num todo, não só na parte estética, mas também na parte funcional. Por exemplo, nós temos que analisar, através de uma tomografia,
se há alguma deformidade interna no nariz, se há algum desvio do septo, se há algum corneto maior, menor, o que precisa fazer para que esse nariz, além de ficar bonito, respire bem. Fique funcional, né? Funcional. Aqui, por exemplo, esse nariz ele tem aquele carocinho aqui mais projetado, mas o correto seríamos nós realmente ressecarmos, retirar esse carocinho aqui, como mostra nessa tomografia, qual seria o plano cirúrgico, né? Como podemos ver aqui, em alguns casos até da internet, de celebridades que já fizeram a plástica de nariz, né? Como a Gisele Bündchen, que tinha um nariz mais largo, né? O nariz caucasiano, com a pontinha mais caída. O que foi feito? Afinou o nariz, deixou a pontinha mais levantadinha, deixou o nariz mais suave, mais elegante. A gente não tem nem muita ideia, mas grandes celebridades fizeram realmente plástica de nariz e não tem a gente vendo assim a Gisele Bündchen no ano de 99 e 2003, as pessoas nem notaram grande diferença. Mas sim, o nariz dela foi melhorado, né? Que essa é a cirurgia correta. Que na verdade não dá nem de entender direito, mas que a pessoa ficou mais bonita. Ficou mais bonita, não sabe por quê, né? Tem outra situação da Angelina Jolie, que também tinha o nariz mais larguinho, a pontinha mais baixa, realmente afinou-se o nariz, deixou a pontinha mais fina também, mais delicada, mais levantadinha, seguindo esses parâmetros de beleza na cirurgia plástica, né? Aí, celebridades que então melhoraram também operando o nariz. Doutor, o queixo também é outro fator que influencia, não é? Muito bom, Suzana. Às vezes o paciente nos procura no consultório porque tem aquele carocinho no nariz, aquele nariz mais projetado, e muitas vezes não é só isso. Às vezes o que está faltando é queixo. Então às vezes o paciente mesmo opera o nariz e não fica tão legal. O que aconteceu? Às vezes faltou avaliar a questão do queixo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a paciente tem o queixo para trás, né? Por quê? Porque provavelmente ela pode ter sido uma respiradora bucal. Então, na infância ou na adolescência, respirava muito pela boca porque tinha uma obstrução do nariz. O que isso faz? Isso faz com que o palato, o céu da boca, ele suba, se transforma como a boca se transformasse num nariz, né? Então, ela fica respirando pela boca e o que acontece? A boca sobe, consequentemente o nariz sobe e forma esse carocinho, esse calombinho aqui em cima. E como pode se melhorar isso? Isso pode se melhorar através da cirurgia, você consegue fazer a cirurgia de várias formas. Em alguns casos a cicatriz fica por dentro do nariz, né? Para tratar principalmente mais a parte do dorso, nessa região. Em alguns casos você pode deixar duas cicatrizes por dentro do nariz, você consegue também tratar o dorso e a ponta. Já em casos mais avançados, você precisa mexer mais na ponta, às vezes tem que ficar uma cicatrizinha aqui nessa região, né? Ou em casos mais secundários, paciente que já operou uma vez, duas, três, aí muitas vezes tem que deixar uma cicatrizinha na ponta, mas nem sempre isso é necessário. Perfeito. E como que você consegue corrigir o queixo? O queixo você consegue corrigir primeiro seguindo os padrões de beleza, né? Que seriam realmente, se você traçar um ângulo aqui do lábio inferior, ele tem que estar rente, o queixo tem que passar rente a essa linha, ou até 2 milímetros atrás, tá? Para isso, você pode fazer um avanço desse osso. Que é uma cirurgia simples, né, doutor? Que é uma cirurgia tranquila, que você faz o osso do próprio indivíduo mesmo, você faz esse avanço. Você pode tanto colocar ele para frente, quanto, em alguns casos, colocar ele para trás. Quando ele está muito para frente, você pode retroceder ele. Aí vai de acordo com cada pessoa. Perfeito. É possível sim ficar mais bonito e nem sabendo direito o que se fez no rosto, somente melhorando essa estética aí do nariz e também com o queixo, como a gente mostrou agora. Doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigada por esse nosso quadro Beleza em Evidência. Semana que vem tem mais Beleza em Evidência para você e a gente vai falar sobre orelhas em abano.